Quantas casas na sua cidade têm energia elétrica da rede elétrica? Conta, pensa aí, conta. E dessas casas, quantas casas aí, né, ela precisam, né, ou os proprietários das casas se sentem que estão pagando uma conta de luz acima do que ele gasta? Quantos você pode pensar em, né? O marido trabalha o dia todo fora, a esposa trabalha o dia todo fora, as crianças passam os dias na escola integral e todo mundo chega em casa à noite. No final do mês a conta vem, aquela conta salgada. Quantos você já conhece isso? Isso é uma grande oportunidade para o eletricista de sucesso. O eletricista que tem a visão. Ele ofereceu um serviço que ele vai analisar a conta de luz daquela família, né? E aí vai, por isso que eu estou te falando, você que segurou até aqui, você merece, né? Essa dica. O segredo que eu vou te dar, você vai pegar a conta de luz, né, da pessoa, está gastando, né, tantos quilowatts-hora ali. Você vai mapear, senta com ela, um bate-papo de 10 a 15 minutos. Quais são os equipamentos que você tem dentro da sua casa, né? Tem uma geladeira, forno micro-ondas, tem isso, tem aquilo. E você vai mapeando aquilo ali, coloca numa tabela, né? Pode ser escrito mesmo. Há quanto tempo isso aqui fica ligado? O chuveiro, cada um de nós aqui, são 4 pessoas, cada um gastar 10 minutos. Então, por dia aí vão dar 40 minutos por dia. Vezes 30 dias vai dar X, né? Em horas, isso daí em horas. Depois você vai multiplicar a hora pelo quilowatts do chuveiro. Você usa ele no quente, no morno ou no meio ligado ali, né? Ou meio frio, na posição 1, 2 ou 3, você vai pegar aquilo ali. Aí vai ver no manual, é aquela posição ali do chuveiro, ele equivale a tantos watts. Então você vai fazer um cálculo detalhado, você vai chegar no final. E no final você vai conseguir chegar a uma dica, né? Para o seu cliente. Falar, você está gastando muito, né? A sua conta de luz está muito alta. Então é por causa disso. Reduz isso que a sua conta vai baixar. É um serviço que você pode oferecer. Né? A primeiro momento você pode oferecer de graça. Mas certamente você vai encontrar ali alguns pontos que precisam de melhoria. É o quadro de distribuição, é a emenda do chuveiro, é a fiação que é antiga, é a troca de lâmpada incandescente pela lâmpada de LED, né? É a questão do stand-by dos equipamentos, tem muito, né, equipamentos ligados na rede. Então isso tudo aí vai fazer você sair à frente ali do seu concorrente, uma análise, né? Isso você pode oferecer quando você for fazer um serviço, né? Aí já vem outra dica para você que está me acompanhando até aqui. Vou soltar uma outra dica para você, né? Então, ou seja, você vai conseguir oferecer para o seu cliente, chegou lá, né? Você chegou na instalação elétrica lá e você está reparando o serviço, já trocou a lâmpada, trocou o chuveiro, fez a sua instalação, ou está fazendo, você chega no cliente e fala, eu tenho um bônus aí para os meus clientes. Ah, não, eu tenho um bônus aí para o meu cliente. O pedreiro não sabe disso, né? O pintor, ele não sabe disso. Só o eletricista de sucesso. Tem eletricistas também que não vão saber disso. Então, eletricista, você vai saber o quê? Falou, eu presto consultoria para os meus clientes e eu forneço a análise da conta de luz de vocês. E às vezes eu posso identificar alguma coisa que você esteja gastando mais energia do que senão, e aí eu consigo te dar isso como bônus, não cobro nada. Falou, é mesmo? Falei, não cobro nada. Então, você percebe que isso é o diferencial em vista do outro eletricista, né? Você chegou lá só para trocar um chuveiro. Então você trocou o chuveiro, mas aí a senhora está pagando quanto de luz? Estou pagando R$200. Mas a senhora acha que esse R$200 é caro de luz para a senhora? Ah, eu acho caro, eu paro um pouco em casa, o marido trabalha, sabe? Falei, então, eu tenho um serviço
diferenciado, que eu dou um bônus aí para os meus clientes, que eu analiso a conta de luz. É um papo de 10 a 15 minutos, né? Eu sento com você, a gente vai batendo um papo aqui, e aí eu vou demarcando aqui, fazendo as minhas anotações, e eu consigo trazer para você aí mais ou menos aonde que você está errando. Eu consigo mostrar para você aonde que você está errando, o que você tem que fazer de melhoria aí na sua casa. Então, isso daí é o eletricista de sucesso. Quanto você ganha? A diferença é como você vai enxergar essa demanda aí, né? E agora que nós estamos vendo aqui, a maneira em que você olha o mercado, a sua concorrência, né? A sua concorrência oferece isso, tem muitas estratégias, né? Tem estratégias de WhatsApp, tem estratégia de fechamento de parceria, tem estratégia de divulgação através de Facebook, Instagram. Então tem N estratégias que você pode colocar aí dentro do seu portfólio para que você alavanque aí o seu negócio como eletricista residencial. Então vale essa dica. Hoje no vagas.com o salário de um eletricista em média a nível de Brasil é 1.900, né? R$900, mas o eletricista de sucesso ele consegue ganhar de 2 a 8 mil reais, seguindo técnicas e estratégias que são testadas e validadas. Certamente você vai conseguir alavancar aí a sua carreira de um eletricista. Deixa eu contar aqui o que aconteceu comigo, né, ali na cidade de Volta Redonda. Eu naquela época trabalhando como eletricista, tentando entrar no cenário ali de eletricista residencial, eu comecei a observar ali alguns profissionais antigos de instalações ali, e que não faltava serviço. Mas um deles ali eu pude conseguir observar uma coisa diferenciada no serviço dele. E o que era a diferença? Eu percebi que aquele eletricista ele só trabalhava com um padrão de entrada, né? Então, padrão de entrada de casa. Em Volta Redonda é a Light, né? Então, eu só via ele entrar nas lojas porque o eletricista, eu tinha essa concepção. Então, eu acordava, né, mesmo sem serviço, eu descia lá para o material elétrico na cidade, e mesmo às vezes sem trabalho ali, descia, né, tomava um cafezinho ali na loja de material elétrico e ali ficava tentando ver alguma coisa. Às vezes parecia alguma coisa, já estava por ali para tentar pegar algum serviço, tentando entrar na maré, tentando entrar na seara, tentando conseguir, quando eu era iniciante, né, porque eu sou igual a você, né, dificuldade para conseguir alavancar, né, o seu negócio, está com essa dificuldade, eu também tive dificuldade para iniciar, né, o negócio. Então, não sabia, eu não tinha estratégia, e por isso eu apanhei, demorou as coisas engrenar para mim, porque eu não tinha estratégia. E aí comecei a observar ele, vi que realmente, quando ele ia na loja, ele só ia com padrão, né? Ele só ia com padrão. O cliente ia lá e comprou uma coisinha, mas ele instalava padrão. Algum tempo passou e tal, e um dia eu comecei a conversar com ele, consegui pegar a visão dele, porque já antigo, então ele tinha a visão estratégica. O que ele fez? Ele pegou um serviço muito grande, alguns anos atrás na cidade, pegou uma quantia muito boa de dinheiro, e dessa quantia muito boa de dinheiro, ele foi numa central distribuidora e comprou muito padrão, né, de entrada da Light, e fez um estoque muito grande, né? Por que eu falo isso? Aí depois eu fui entender, porque eu já cheguei a concorrer com o orçamento dele. Eu fui dar um orçamento, peguei o valor do padrão na loja de material e coloquei o valor da minha mão de obra e dei o orçamento para o cliente. E os clientes não fechavam comigo, fechavam com ele, porque o valor dele chegava a ser muito baixo, né? E não tinha como eu combater o valor dele, não dava, era como se eu estivesse trabalhando de graça, não tinha como. E aí depois, em conversa, fui descobrir que ele fez essa tática. Então, ele pegou uma fração só
do mercado de instalações elétricas residenciais, uma fração que é o padrão de entrada. Ele fez um aporte grande lá, comprou muito padrão, então saiu muito barato para ele. E com isso, ele começou a divulgar o serviço dele de padrão. Ninguém batia com o preço dele. Nenhum eletricista batia com o preço dele. Nenhum eletricista batia. Então, ele se sobressaiu, né, de modo com que ele ficou muito conhecido dentro da cidade, em cidades vizinhas também, de instalação de padrão, né, padrão ali de energia, padrão de entrada. Então, o que eu digo para você, ele conseguiu pegar uma fraçãozinha só ali do mercado e conseguiu entrar e ele se sobressaiu. Isso aí é visão, né? Isso aí é visão, né? Talvez na sua cidade alguém já executa esse tipo de visão, mas há algumas estratégias que você utiliza e que é viável. Você pode morar em área rural, né? Você pode estar morando em área rural, você pode estar morando afastado, né? Você não precisa de ter grandes influenciadores, conhecer pessoas para que o seu negócio alavanque, né? Isso aí não precisa disso, né? Então, se você tiver estratégias para alavancar o seu negócio, você vai conseguir alavancar. Uma dica já, eu vou soltar uma aqui, né? Se você está aguentando até aqui, nesse vídeo aí, eu vou soltar essa dica para você aqui, né? Você vai acompanhar. Ao longo do vídeo eu vou soltando algumas dicas que é só para quem está acompanhando o vídeo, porque se você está acompanhando o vídeo, então certamente você está me acompanhando, então vale a pena eu soltar essas dicas, né, para você que é a nossa audiência aí. Então, o que eu posso dizer assim para você aí que quer já ter alguma coisa e alavancar o seu negócio? Uma coisa que é um ponto que muita gente não entra, dos eletricistas não entra, por falta até mesmo de conhecimento. É o quê? Conta de energia, né? Quantas casas na sua cidade tem energia elétrica da rede elétrica? Quanto? Pensa aí, quanto? E dessas casas, quantas casas aí, né, ela precisam, né, ou os proprietários das casas se sentem que estão pagando uma conta de luz acima do que ele gasta? Quantos você pode pensar em, né? O marido trabalha o dia todo fora, a esposa trabalha o dia todo fora, as crianças passam os dias na escola integral e todo mundo chega em casa à noite. No final do mês a conta vem, aquela conta salgada. Quantos você já conhece isso? Isso é uma grande oportunidade para o eletricista de sucesso. O eletricista que tem a visão. Ele oferecer um serviço que ele vai analisar a conta de luz daquela família, né? E aí vai, por isso que eu estou te falando, você que segurou até aqui, você merece, né? Essa dica. O segredo que eu vou te dar, você vai pegar a conta de luz, né, da pessoa, está gastando, né, tantos quilowatts-hora ali. Você vai mapear, certo? Quantos senta com ela, um bate-papo de 10 a 15 minutos. Quais são os equipamentos que você tem dentro da sua casa, né? Tem uma geladeira, forno micro-ondas, tem isso, tem aquilo. E você vai mapeando aquilo ali. Coloca numa tabela, né? Pode ser escrito mesmo. Há quanto tempo isso aqui fica ligado? O chuveiro, cada um de nós aqui, são 4 pessoas, cada um gastar 10 minutos. Então, por dia aí vão dar 40 minutos por dia. Vezes 30 dias vai dar X, né? Em horas, isso daí em horas. Depois você vai multiplicar a hora pelo quilowatts do chuveiro. Você usa ele no quente, no morno ou no meio ligado ali, né? Ou meio frio, na posição 1, 2 ou 3, você vai pegar aquilo ali. Aí vai ver no manual, é aquela posição ali do chuveiro, ela equivale a tantos watts. Então você vai fazer um cálculo detalhado, você vai chegar no final. E no final você vai conseguir chegar a uma dica, né, para o seu cliente. Falar, você está gastando muito, né? A sua conta de luz já está muito alta. Então é por causa disso. Reduz isso que a sua conta vai baixar. É um serviço que você pode oferecer,
né? A primeiro momento você pode oferecer de graça, mas certamente você vai encontrar ali alguns pontos que precisam de melhoria. É o quadro de distribuição, é a emenda do chuveiro, é a fiação que é antiga, é a troca de lâmpada incandescente pela lâmpada de LED, né? É a questão do stand-by dos equipamentos, tem muito, né, equipamentos ligados na rede. Então isso tudo aí vai fazer você sair à frente ali do seu concorrente, uma análise, né? Isso você pode oferecer quando você for fazer um serviço, né? Aí já vem outra dica para você que está me acompanhando até aqui. Eu vou soltar uma outra dica para você, né? Então, ou seja, você vai conseguir oferecer para o seu cliente, chegou lá, né? Você chegou na instalação elétrica lá e você está reparando o serviço, já fez, trocou a lâmpada, trocou o chuveiro, fez a sua instalação, ou está fazendo, você chega no cliente e fala, eu tenho um bônus aí para os meus clientes. Ah, não, eu tenho um bônus aí para o meu cliente. O pedreiro não sabe disso, né? O pintor, ele não sabe disso. Só o eletricista de sucesso. Tem eletricistas também que não vão saber disso. Então, o eletricista de sucesso, você vai saber o quê? Falou, eu presto consultoria para os meus clientes e eu forneço a análise da conta de luz de vocês. E às vezes eu posso identificar alguma coisa que você esteja gastando mais energia do que senão, e aí eu consigo te dar isso como um bônus, não cobro nada. Falou, é mesmo? Falei, não cobro nada. Então, você percebe que isso é o diferencial em vista do outro eletricista, né? Você chegou lá só para trocar um chuveiro. Então, você trocou o chuveiro, mas aí a senhora está pagando quanto de luz? Estou pagando R$200. Mas a senhora acha que esse R$200 é caro de luz para a senhora? Ah, eu acho caro, eu paro um pouco em casa, o marido trabalha, sabe? Falei, então, eu tenho um serviço diferenciado, que eu dou um bônus aí para os meus clientes, que eu analiso a conta de luz. É um papo de 10 a 15 minutos, né? Eu sento com você, a gente vai batendo um papo aqui, e aí eu vou demarcando aqui, fazendo as minhas anotações, e eu consigo trazer para você aí mais ou menos aonde que você está errando. Eu consigo mostrar para você aonde que você está errando, o que você tem que fazer de melhoria aí na sua casa. Então, isso daí é o eletricista de sucesso. O quanto você ganha. A diferença é como você vai enxergar essa demanda aí, né? E agora que nós estamos vendo aqui, a maneira em que você olha o mercado, a sua concorrência, né? A sua concorrência oferece isso, tem muitas estratégias, né? Tem estratégias de WhatsApp, tem estratégia de fechamento de parceria, tem estratégia de divulgação através de Facebook, Instagram. Então tem N estratégias que você pode colocar aí dentro do seu portfólio para que você alavanque aí o seu negócio como eletricista.